o seguinte a palavra do nosso Deus, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa última frase, bem conhecida, né? Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Meus amados, a vida é feita de decisões. Todos os dias nós estamos tomando decisões, estamos escolhendo coisas, mas há algumas decisões mais sérias do que outras e que envolvem um elemento importante. Esse elemento é o comprometimento, o compromisso. Quando alguém escolhe trabalhar, por exemplo, em uma empresa, ele tem que, na maioria das vezes, excluir os outros trabalhos. Geralmente as pessoas trabalham em um local só. Envolve um comprometimento com aquele local. Significa que você não vai poder faltar, significa que se você faltar, você vai ter que justificar, significa que se você não justificar, você vai ser penalizado por isso. Todos esses elementos são elementos de uma aliança, são elementos de um comprometimento que a pessoa tem que ter. Por vezes, irmãos, decisões importantes de nossa existência envolvem essa característica do compromisso, do comprometimento. No casamento não é assim também? Quando nós escolhemos o cônjuge, há aqui alguns casais, né, que vão se casar, né? Glória a Deus por isso, né? Quando nós escolhemos o cônjuge, nós estamos nos comprometendo. Nós estamos não só escolhendo, nós estamos excluindo outras opções, digamos assim. Envolve um compromisso, envolve um comprometimento, envolve elementos de fidelidade, elementos de comprometimento no sentido de sustento. Há um comprometimento em trabalhar pelo sustento da casa, há um comprometimento em trabalhar pela criação dos filhos. A nossa vida é assim, nós nos comprometemos. Esse texto está falando de um comprometimento, só que está falando de um comprometimento mais importante do que o comprometimento matrimonial, mais importante do que o comprometimento em uma empresa. E todos esses comprometimentos das várias esferas da nossa existência são importantes, mas esse texto está falando de algo ainda mais importante. E por que, meus irmãos, nós temos a tendência de realmente enxergar a necessidade de um comprometimento em muitas esferas de nossa vida, mas temos a tendência natural de não enxergar que temos a necessidade de ter um comprometimento com Deus. Muitas vezes entendemos o comprometimento das esferas naturais da nossa existência, entendemos que não podemos faltar no culto, no trabalho, mas no culto nós não entendemos da mesma maneira. Nós não temos ali aquela ideia de comprometimento. Quando nós nos relacionamos com Deus, parece que nós não conseguimos entender ao certo de que o relacionamento com Deus é um relacionamento que envolve comprometimento, que envolve compromisso. O que parece que nós, naturalmente, temos a tendência de pegar essa esfera de comunhão com Deus e deixá-la a um nível teórico, a um nível supérfluo, a um nível que não tem tanta importância assim, onde nós não temos tanto comprometimento com regras, nós mesmos estabelecemos as nossas regras. Parece que nós conseguimos naturalmente entender que no trabalho nós não estabelecemos as nossas regras e, portanto, nos submetemos e nos comprometemos com as regras do trabalho. Mas parece que nós não conseguimos entender que com Deus é assim. Só que não deveria ser assim. Muito pelo contrário, se a esfera do trabalho é uma esfera importante e pela sua importância envolve regras e comprometimento, se a esfera do matrimônio é uma esfera importante e por sua importância envolve fidelidade e elementos de comprometimento, deveríamos pensar que, muito mais ainda, o nosso relacionamento com Deus.
se Deus é mais importante do que tudo, se a nossa comunhão com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, deveríamos pensar o contrário. Deveríamos, então, entender que Deus, sendo um ser pessoal e demonstrando a sua vontade, deveríamos, então, nos comprometer com essa vontade. Porque, afinal de contas, meus irmãos, nenhuma empresa tem tantas regras ao nível desse número de palavras aqui. Por mais que tenha empresas que tenham muitas regras, não é verdade? Mas veja, 66 livros. Há cônjuges que têm muitas vontades, mas não tantas assim, né? E se, proporcionalmente, Deus nos mostra a sua vontade e nos revela a sua vontade através de muitos textos, de muitos livros, nós deveríamos entender, então, proporcionalmente, que o nosso comprometimento com Ele envolve muito mais características e muito mais regras e deveria ser mais rígido do que as outras esferas. E por que, por vezes, pensamos o contrário? Deus revela toda a sua vontade, Deus se revela de maneira escrita, abundantemente, para demonstrar para a gente, olha, eu tenho uma vontade, eu tenho um querer. E se você quer ter um compromisso comigo, você tem então que ter um comprometimento com essa vontade. Esse texto está falando desse momento. O momento do povo de Deus, que podemos dizer que, de certa maneira, era um momento de comprometimento, onde o povo de Deus, aquele povo que foi retirado ali do Egito, aquele povo que caminhou no deserto sob a liderança de Moisés e agora sob a liderança de Josué, esse povo deveria então tomar uma decisão de uma vez por todas. Deveria então optar de uma vez por todas. Deveria então se comprometer ou não, como veremos no texto, de uma vez por todas, como nós veremos no texto sagrado. Irmãos, é necessário antes entendermos um pouco do contexto do livro de Josué. O livro de Josué, irmãos amados, registra a conquista de Canaã, da terra prometida, que aconteceu conforme a aliança que Deus fez com Abraão, como cumprimento dessa aliança abraâmica, e de acordo com o poder de Deus. Cada terra, cada pedaço de terra, cada possessão, cada avanço do povo de Deus gritava poder, milagre, significando que cada pedaço de chão conquistado pelo povo de Deus não foi conquistado de acordo com as forças bélicas do povo de Deus, de acordo com a sabedoria do povo de Deus. Não foi conquistado de acordo com a força braçal do povo de Deus. Apesar de eles terem empenhado exército, poder bélico, tudo que é necessário humanamente falando, eles eram sempre menores. Eles eram sempre menos desenvolvidos do que as outras nações, de forma que esse livro está aqui para mostrar que conquista após conquista só foi possível por causa do poder de Deus. A Deus a honra, glória e louvor. É muito parecido com a nossa vida, não é verdade? A nossa vida, irmãos, não é assim? O nosso histórico não clama que nós não podemos? Que tudo que atravessamos até hoje, na verdade, nós não tínhamos força contra os nossos inimigos. Não é porque éramos sábios, não é porque éramos fortes, não é porque tínhamos mais material, tínhamos mais habilidade. Não, os nossos inimigos sempre foram maiores do que nós. É tudo por pura misericórdia, graça e poder de Deus. Esse livro está aqui para mostrar isso. Nós vemos várias histórias maravilhosas nesse livro. Por exemplo, como a história dos espias, no capítulo 2, em que eles foram observar a terra e somente 2 deles voltaram com fé, acreditando que eles poderiam invadir a terra e conquistá-la de acordo com as promessas de Deus. Nós vemos a travessia do Jordão, no capítulo 3, capítulo 4, e um dos textos mais famosos, a destruição das muralhas de Jericó. Uma grande cidade forte, com uma grande muralha, que seria humanamente impossível para o povo de Deus sequer entrar naquela cidade. E o poder de Deus vai sendo
claramente exposto em cada invasão, de acordo com a vontade de Deus, em cada guerra, em cada atitude do povo de Deus, e através daquelas 7 voltas daquela muralha, sob a liderança de Josué, que é exatamente o nome de Jesus, em hebraico, a mesma coisa, Jesus, Oséias e Josué. Por isso ele é um tipo de Cristo, pois Cristo nos faz entrar na terra prometida, assim como Josué fez o povo de Deus entrar em Canaã celestial. Josué, sob a liderança dele, o povo de Deus vai avançando e vai avançando. A distribuição de terra das tribos de Israel acontece também em Josué. Esse livro, então, está cheio de milagres, está cheio de narrativas maravilhosas, para mostrar para o povo de Deus que nada dependia da força deles, que Deus foi quem os conduziu através de um líder que era, podemos dizer de certa forma, um líder segundo o coração de Deus. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, vocês acreditam que o povo de Deus não havia se decidido ainda completamente? Por isso, quando o livro chega no seu último capítulo, nós temos aqui, então, no final, a aliança de Israel com Deus, no capítulo 24, que vai do verso 1 até o verso 27, essa aliança é renovada. E dentro dessa renovação, Israel é exortado por Deus, através de Josué, a demonstrar comprometimento, lealdade exclusiva a Deus, o que implicava na rejeição dos ídolos que eles estavam acostumados a adorar e a guardar muitas vezes em suas casas e se prostrar diante desses ídolos. Portanto, esse texto está aqui para mostrar para nós, irmãos. E dentro desse contexto todo, esse comprometimento. Nós lemos só o versículo 15, nós vamos ler agora o resumo dessas palavras no versículo 14 e versículo 15 novamente. Depois desse comentário de todo esse contexto, nós podemos entender que esse texto está dentro de uma renovação da aliança, no último capítulo do livro de Josué, em que o povo de Deus é chamado a um comprometimento diante de Deus. E o texto sagrado diz o seguinte, no verso 14: Agora, pois, temei o Senhor, e servi-lo com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. E no verso que nós lemos, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele fala dele mesmo e da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que eu quero compartilhar, então, diante disso, irmãos, é que o comprometimento e o compromisso com Deus, primeiro, guarde essa palavra, é exclusivo. Deus não divide a sua glória com ninguém. A partir dessa exortação de Josué, se verifica, então, que esses israelitas ainda tinham ali nas suas casas ídolos, resquícios desses ídolos, alguns tipos de superstições, os deuses da além do Eufrates, os deuses dos caldeus, que era adoração ao fogo, ao sol, à lua, os deuses dos egípcios, que era adoração a diversos tipos de animais, os deuses dos cananeus, o famoso Baal. Ainda tinha muitas pessoas que estavam caminhando com Deus, estavam vendo os milagres que Deus operara e ainda guardavam esses ídolos em suas casas, o que era reflexo de que eles guardavam esses ídolos no próprio coração. Irmãos, é impressionante. Talvez nunca, em nossa existência aqui, nunca veremos milagres como essa geração viu. Uma cidade inteira ser destruída por milagre, como nas muralhas de Jericó. Eles presenciaram os maiores milagres, e isso prova, irmãos, que milagre não converte ninguém. Pessoas que presenciaram muitos milagres de Jesus, ainda assim o crucificaram. Milagre, ele é um sinal. Um sinal, ele serve de um testemunho,
E muitas vezes serve de um testemunho para só um sinal de que Deus operou ali, para reprovação e nem para salvação. Muitas vezes um sinal serve para reprovação. A prova disso, meus irmãos, é que essas pessoas estavam em constante contato com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Afinal de contas, eles tinham um grande líder, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, Josué. Mas o povo de Deus guardava lá os seus ídolos, guardava lá as suas superstições, guardavam lá os seus costumes. Isso porque, irmãos, havia outros ídolos mais profundos no coração deles. Exemplo, por que uma pessoa, no contexto do Antigo Testamento, vai continuar tendo um objeto de adoração ao Deus da fertilidade, pagão? Porque o que essa pessoa ama está relacionado com esse assunto. Por que uma pessoa, no final das contas, vai continuar guardando em sua casa um Deus, um falso Deus pagão, que era um símbolo ali da prosperidade material? É porque no fundo de seu coração, o que essa pessoa amava era a prosperidade material. Os ídolos que surgem de gesso, de barro, de materiais, são apenas reflexos da ganância, do desejo do coração. Por que muitos adoravam os deuses que simbolizavam a fertilidade sexual? Porque o coração deles estava cheio disso. E por isso, meus irmãos, muitas pessoas, apesar de ver os milagres de Deus, de ter contato com a palavra de Deus e assim por diante, não tinham abandonado esses ídolos. E Josué, nesse texto, está dizendo o seguinte: olha, escolhem, vocês têm que escolher agora. A palavra de Josué, irmãos, por incrível que pareça, a palavra de Josué é que era melhor eles deixarem de servir a Deus do que servir a Deus tendo um coração duplo. Josué, em nenhum momento Josué fica insistindo com eles. Vocês repararam no texto? Depois nós vamos ler o contexto posterior. Em nenhum momento Josué fica suplicando: Deus precisa de vocês. Deus quer ter um compromisso com vocês, venham. Não. Josué diz o seguinte: Deus é santo, Deus é poderoso, Deus não precisa de ninguém. Vocês querem servir a Deus mesmo? Então deixem os ídolos. Se comprometam integralmente com Ele, porque é melhor do que viver uma vida dúbia, cheio de ídolos no coração e cheia de superstição. Essas são as palavras desse texto. É por isso que o reformador João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. De acordo com as nossas próprias cobiças, desejos, anseios, medos e assim por diante, nós elegemos os nossos ídolos. E é por isso, meus irmãos, que não somente nesse texto, pois você pode pensar: poxa, pastor, é o Antigo Testamento. Será que porventura no Novo Testamento Deus também exige essa exclusividade? Sim. Pois foi o próprio Jesus que diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz, Mateus 6,24. Observem esse texto das Sagradas Escrituras. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, quem disse isso foi o próprio Cristo. E, de forma impressionante, Jesus vai fazer uma conexão com o tesouro do coração e a idolatria, com as inquietações da alma. Pois no contexto posterior, Jesus vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Essa relação que a Bíblia faz. Sabe o nosso coração inquieto, ansioso, com medo, com perturbação, com um monte de coisa? Às vezes é fruto ou tem uma relação direta, aquilo que estamos sentindo tem uma relação direta com aquilo que estamos adorando. É o próprio Cristo quem disse isso. Por mais que as teorias humanas, psicologizadas, queiram desviar o foco. Não é isso. O foco não é a adoração. O foco são outras coisas. Por mais que as teorias humanas queiram tirar a seriedade desse assunto. A seriedade do fato de que aquilo que eu sinto está diretamente relacionado com aquilo que eu adoro. Por mais que isso aconteça, irmãos, essa é uma verdade bíblica.
Eu sou fruto daquilo que eu adoro. Ninguém pode servir a dois senhores. Tiago 4,4, outro texto que caminha nessa mesma linha, vai dizer o seguinte, Tiago 4,4, infiéis, a palavra aqui, em algumas traduções, adúlteros, porque essa é a palavra no texto grego, só que adúltero espiritual, aquele que adora outros ídolos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, meus irmãos, falamos no começo que a relação com Deus envolve um comprometimento. Esse comprometimento é exclusivo. Em nenhum momento Deus abre portas no sentido do ecumenismo. Eu gosto muito dos evangélicos, eu gosto muito da Bíblia, mas eu tenho lá as minhas crenças em algumas coisas, astrologia, talvez algumas crenças orientais, talvez a crença na reencarnação. Nós respeitamos todas as crenças. Devemos respeitar, mas nós temos que ser verdadeiros. A Bíblia não dá margem para essas crenças. E você quer uma prova disso? O texto que nós estamos vendo. Josué não poderia, irmão, simplesmente dizer assim: ô povo, vocês estão aí com esses ídolos aí? Não esquenta a cabeça, Deus não está preocupado com isso. Ele não poderia dizer isso? Dizer assim: olha, vocês estão com os ídolos na casa de vocês, né, esses deuses que vocês aprenderam aí com seus pais, mas Deus é um Deus inclusivo. Ele aceita qualquer tipo de crença, todo caminho leva a Deus. Então você pode continuar com a sua crença e você pode também continuar acreditando em Deus. Não tem problema. Pode continuar com as duas coisas. É isso que Josué faz, irmãos? Não, em absoluto. Ele deixa claro: vocês querem servir ao Deus verdadeiro? O coração de vocês deve ser exclusivo, senão é pior para vocês. Por isso, Jesus Cristo disse que ninguém pode, se quiser servi-lo, amar mais a sua mãe, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, e assim por diante, mais do que ele. Pois se fizer, não é digno dele. O que é isso? Exclusividade. Mas será que Deus vai me condenar se eu estiver simplesmente acreditando nos signos, na astrologia? Sim, você vai para o inferno se você estiver acreditando nisso. Porque Deus não divide a sua glória com nenhuma crença falsa. Ele é a verdade. E quando nós olhamos no Novo Testamento, mais uma vez Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, irmãos, pensem bem comigo, Jesus nunca abre margem para nenhuma outra interpretação. Jesus não diz o seguinte: olha, vários homens são levantados no mundo e todos os caminhos levam a Deus. Eu sou uma pessoa importante, mas tem muitas outras pessoas importantes, os gurus. As seitas orientais hoje estão na moda, né? Pessoas que se dizem Messias e dizem que são como Cristo. Mas Jesus, porventura, falou alguma vez disso? Eu prefiro acreditar nas palavras de Cristo. Veja, mais uma vez, ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas quem quer servir a Deus tem que servir de coração íntegro, com integridade, com exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse texto, irmãos, nos mostra que a exclusividade vai contra o ecumenismo. A exclusividade vai contra a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. A exclusividade vai contra a ideia de que nós devemos abandonar o evangelho e misturar o evangelho com um monte de coisas. Hoje, até dentro das igrejas, né, se fala mais se explana mais elementos psicológicos do que a palavra de Deus. Desde quando a palavra de Deus não é mais suficiente para tratar os problemas da alma? Desde quando, irmãos? Isso debaixo dos nossos olhos. Será que eu estou enganado? A palavra de Deus não fala de medo? Não fala de alegria? Não fala de coração? Não fala de alma? Não fala de angústia? Não fala daquilo que é imaterial? Não estou falando do material. Pois se você quebrar um braço, a palavra de Deus, né? Você não vai chegar aqui para eu fazer uma oração para sarar o seu braço. Você vai ter que ir no médico. Eu estou falando do imaterial. Daquilo que a ciência até agora não conseguiu investigar. Daquilo que a ciência até agora não conseguiu colocar no microscópio. E dizer assim: não, deixa eu ver essa alma aqui dessa pessoa. Não.
A ciência não conseguiu isso ainda. São teorias e muitas teorias que excluem Deus da história, que excluem o pecado, que excluem Deus como centro de todas as coisas e que estão sendo misturadas com o evangelho e dado assim para as pessoas. Ó. E o evangelho está sendo abandonado. Deus está deixando de ser o centro. Só que o evangelho, irmãos, é exclusivo para a alma. O evangelho é exclusivo para a alma. Irmãos, meu irmão, minha irmã, será que há restos de ídolos no seu coração? Essa noite é uma noite de decisão. E a ideia é que, nesse mês da família, em que nós já estudamos sobre aqueles que não são aceitos na sua própria casa, e esse é um problema familiar. Onde nós estudamos no último domingo, sobre luto familiar, pois perder um ente querido é algo muito doloroso. Nós estamos estudando hoje sobre comprometimento. E o primeiro ponto, Deus quer um comprometimento exclusivo. A segunda coisa importante aqui, irmãos, nesse texto, é que servir a Deus é um compromisso, requer um comprometimento também pessoal. Isso significa que eu tenho que me comprometer com Deus sem dar mais desculpas. Cada um vai comparecer diante de Deus. Há um texto interessante, 2 Coríntios 5,10, que diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, há um elemento coletivo dentro da aliança, mas há um elemento individual também, um compromisso é individual. O que isso significa? Significa que eu não posso deixar de ter um compromisso com Deus com a desculpa de que outras pessoas, ou parentes, ou familiares, ou amigos, não têm um compromisso com Deus. Eu não posso servir a Deus porque minha família não serve a Deus. É individual. É triste, é complicado, é difícil, é doloroso. Mas servir a Deus é um comprometimento individual. E por isso cada um de nós aqui deve dedicar, irmãos, tempo, oração, leitura da palavra todos os dias. Isso é o compromisso individual, né? É dizer para a esposa, ó, fica aí com as crianças, né? Fica aí com o Pedrinho, Rafinha, que eu vou ali orar. E a esposa a mesma coisa. É cada um cuidar do outro, mas o compromisso é individual. Eu me lembro de determinado técnico de futebol que ele ganhou uma partida e ele disse o seguinte: ó, nós ganhamos essa partida, mas nós não ganhamos aqui, hoje, nesse jogo. Nós ganhamos lá atrás, quando nós nos preparamos vários meses para esse jogo. E não é assim a nossa devoção com Deus? Por que muitas vezes perdemos para o pecado? Não é porque perdemos naquele momento que caímos, é porque nós já perdemos lá atrás, quando deixamos de orar, quando deixamos de vir à igreja, quando deixamos de aprender, quando deixamos de nos preparar. Quando chega o momento da tentação, o que a gente quer? A gente quer vencer, mas não. Porque não temos um comprometimento individual com Deus. Se o meu cônjuge me ajudar, eu vou. Não. Se ele não ajudar, faça a sua parte. Não dependa das outras pessoas. Claro, com sabedoria. Né? Estamos aqui dando uma regra geral. Devemos individualmente servir ao Senhor, buscar ao Senhor, ler a Escritura Sagrada, fazer de tudo possível para nos aproximar diante do nosso Deus, pois o compromisso é individual, meus irmãos. Eu me lembro de uma parábola, a parábola de uma festa que Jesus contou, em que aquele dono da festa manda convidar várias pessoas, convidados especiais. Eu não vou dizer que é uma festa especial para pessoas especiais, senão os jovens vão pegar a referência. Né? E eles foram, um após outro, dando desculpas. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso ir por conta disso. Cada desculpa, uma desculpa mais esfarrapada que a outra. E a gente faz assim, irmãos, às vezes. Não vou orar por conta disso. Aí liga lá na Netflix, né? E assiste lá a série inteirinha, só que não tinha tempo para orar. Né?
Ou, olha a nossa desculpa, olha uma desculpa que nós fazemos muitas vezes. Não, eu vou servir a Deus, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Essa não é a desculpa que as pessoas usam? Não é verdade? As pessoas me dizem isso. Não, eu vou servir a Deus. Eu já estou servindo a Deus. É porque eu estou servindo a Deus do meu jeito. Mas se cada um fosse servir a Deus do seu jeito, a gente não precisaria da Bíblia para mostrar para a gente o jeito certo de servir a Deus. E veja, irmãos, novamente eu insisto, se na esfera do trabalho uma empresa tem exigências detalhadas para que você possa ter um comprometimento com ela, quanto mais Deus, que é o Senhor de todas as coisas, e nos deixa um material mais vasto do que o material que uma empresa tem. Então é uma desculpinha que nós damos. Eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito, no meu tempo eu vou tomar minha decisão. Sabe o que é isso? Arrogância. Isso é dizer, Deus, eu sou mais sábio do que Deus, porque Deus deixou o jeito dele e eu estou estabelecendo o meu jeito. Isso é dizer que eu sou dono do tempo. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um tempo. Como se nós pudéssemos controlar o tempo. Não, nós não sabemos se estaremos vivos. Por isso, comprometimento com Deus é um comprometimento pessoal. E por último, irmãos, o texto chama atenção. É que comprometimento com Deus é um comprometimento também familiar. Nós temos o compromisso de fazer de tudo dentro das nossas atribuições. Existe diferença entre homem e mulher nesse sentido, né, dentro do casamento. Dentro das nossas atribuições, fazer de tudo possível, licitamente, biblicamente, para trazer a nossa família, para levar a nossa família até Cristo. Por isso, Josué diz o seguinte, compromisso individual, e agora compromisso familiar, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão decidir, Josué diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no contexto aliancista, que é a nossa visão bíblica, nós reformados, nós entendemos que Deus, o nosso Deus, é o Deus da nossa família. E por isso, então, que a gente batiza as nossas crianças. A família daqueles que são filhos de Deus estão, de certa forma, dentro da aliança, não no sentido de receberem a salvação, mas, de certa forma, elas recebem bênçãos da aliança. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o marido incrédulo é santificado no convívio com a mulher crente. Não está falando que ele é salvo, mas não está falando também que ele é qualquer pessoa. Ele recebe algum tipo de bênção, nem que seja uma graça comum. Há uma diferença. Assim são os filhos dos crentes. E por isso nós devemos considerar a nossa família como do Senhor. E nos esforçar o máximo possível para levar a nossa família aos pés do Senhor. E é por isso, meus irmãos, quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, e quando é aplicado ali o batismo àquelas pessoas, é por isso que é dito em Atos dos Apóstolos 2:39, Atos dos Apóstolos 2:39, pois para vós outros é a promessa. Os irmãos podem ler esse texto? Meus irmãos, o compromisso familiar, quando nós dizemos que a nossa família é o nosso primeiro ministério, essa frase é uma frase verdadeira. É verdade. Só que nós devemos entendê-la dentro de um contexto. O que estamos dizendo, quando dizemos que a família é o primeiro ministério, não estamos falando que a esfera da família é uma esfera de importância primária separada. Que ela tem que ser alimentada de acordo com as suas demandas separadamente. Não. Ela é um ministério, e quando nós falamos de ministério, ministério é um serviço a Deus. Então deve ser entendido dentro desse contexto. A minha família é o meu primeiro ministério se é ministério, é serviço a Deus. Então, se eu tenho que evangelizar alguém, eu começo pela minha família. Esse é o sentido. Se eu tenho que orar por alguém, eu começo com a minha família. Se eu tenho que desejar a salvação de alguém, eu começo pela minha família. Então, é nesse sentido. Deus me colocou dentro de uma família e eu tenho que tentar, com todas as forças ali, apresentar essa família diante de Deus
e os nossos filhos, cônjuges e assim por diante. É muito bonito, né? Geralmente, os filhos aprendem muito fácil assim aquilo que os pais gostam, né? Quando o pai gosta de tocar instrumento, né? Vira e mexe, você vê lá a criança também tocando instrumento, né? E geralmente os pais passam aquilo que eles amam para os filhos. Seja qual for o dom, seja qual for a profissão, a aptidão, geralmente isso acontece. Mas, acima de tudo, nós devemos passar a nossa fé para os nossos filhos. Às vezes nós temos a noção de que o cristianismo cresceu somente pela evangelização, assim, das pessoas de fora. Mas não, irmãos, o cristianismo cresceu por causa dos missionários, sim, mas porque os crentes sempre tiveram muitos filhos, né? Agora os crentes estão tendo menos filhos, né? Mas os crentes sempre tiveram muitos filhos, e eles evangelizavam esses filhos, e o evangelho crescia por conta disso. Vou apresentar algumas provas na Bíblia, né? Lá, começar no Antigo Testamento, em que Faraó, na época de Moisés, estava preocupado com o povo hebreu, que o povo hebreu logo iria dominar o povo egípcio. Por quê? Porque os hebreus tinham muitos filhos e passavam a sua fé para os seus filhos. Claro que naquela época ainda de uma forma semente. Lá na Babilônia, quando Jeremias escreve uma carta para aqueles que estão do Reino do Sul, estão presos na Babilônia, são escravos, Jeremias diz o seguinte: ore por essa cidade e se multipliquem, porque muitos filhos, e ali pregando a mensagem para esses filhos, eles poderiam então dominar no bom sentido, né? Dominar de estender aquela fé, e assim Deus seria glorificado no meio daquelas pessoas. No Novo Testamento a mesma coisa. Observem quantas famílias no Novo Testamento são batizadas, famílias inteiras. A família do carcereiro foi batizada inteira. Nós não sabemos quantas pessoas eram, mas, pelo contexto histórico em que não havia anticoncepcional na época, né? Ele devia ter muitos filhos e toda a sua família foi batizada. Outras famílias são citadas na Escritura, de forma que esse compromisso familiar é importante diante de Deus. Devemos então, irmãos, apresentar a nossa família diante de Deus. Dedicar tempo à nossa família. Aproximar a nossa família da igreja. Aproximar a nossa família de Deus. Preservar a nossa família de comentários dentro de casa, que poderiam fazer com que os nossos filhos, os nossos familiares se afastassem da igreja. Como estudamos aqui quinta-feira, né? Não é esconder, não, é sabedoria. É falar a coisa certa, no tempo certo, para a pessoa certa e assim por diante. Irmãos amados, temos então essas 3 características importantes nesse texto. Servir ao Senhor é um compromisso exclusivo, é um compromisso pessoal e é um compromisso também familiar. Agora, irmãos, Josué apresenta para o povo essa possibilidade de escolha. E o que o povo faz? Vamos ler então? Qual a resposta do povo? E aí vamos pensar em qual deve ser a nossa resposta. Versículo 16 em diante. A primeira coisa então que Josué faz dentro dessa resposta, a primeira coisa que Israel faz é aceitar a proposta de Josué, aceitar a proposta de Josué. Versículo 16 diz o seguinte: então respondeu o povo e disse, o que o povo disse? Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Verso 17, os irmãos podem ler? O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Veja o compromisso. O que Josué fez? Josué, mais uma vez, adverte eles. Como quem diz assim, olha, vocês têm certeza que vocês querem ter um compromisso com Deus? Olha o verso 19 até o verso 21. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. É no sentido da idolatria. Verso 20, os irmãos podem ler?
Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E aí Josué, então, invoca o testemunho coletivo ali de todo o povo, nos versículos 22 até o versículo 24, diz: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos. Veja que eles tinham ainda, resquícios desses deuses estranhos. Deitai fora esses deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Verso 24, os irmãos podem ler? Meus irmãos, que essa seja a nossa resposta a Deus. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa oração deve ser positiva. Sim, Senhor, eu quero servir ao Senhor. E a nossa oração também deve ser rogando, suplicando, apelando para a mediação de Cristo Jesus. Quando o texto diz que Deus é um Deus zeloso, significa que ninguém pode se aproximar de Deus, Ele é santo. Nós nos aproximamos de Deus por causa de Cristo. Aí a misericórdia de Deus, de nos dar condições de fazer aquilo que não temos por nós mesmos. Não temos condições de nos purificar plenamente, de nos purificar 100%. O nosso coração é cheio de restos de pecados, ainda inclinado ao mal. E se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, todos nós seríamos fulminados. Aí entra a graça de Cristo. Aí entra o sangue de Jesus, que não exclui o compromisso. Sim, nós temos compromisso, mas agora nós temos em que nos firmar. Nosso compromisso não é de acordo com as nossas obras. Nosso compromisso é de acordo com as obras de Cristo. Por isso eu convido a você. Se você ainda não tem um compromisso com Jesus, um comprometimento com Jesus, decida-se nessa noite. Tenha um comprometimento com Jesus. Tenha um comprometimento com Deus. Ah, mas eu não posso, eu sou pecador. Deus é um Deus zeloso. Sim, Deus é um Deus zeloso que esmagou o seu filho na cruz, para não esmagar você. Então nós podemos agora com liberdade, com ousadia, com alegria, nos aproximar diante de nosso Deus através do sangue de Jesus, pois o vivo caminho foi aberto.